Muito obrigado. Gostaria primeiramente de agradecer ao Departamento de Saúde, a Webconferência, Telesaúde, a Secretaria Estadual de Saúde, principalmente em nome do professor Dr. Nestor, nosso grande amigo de longa data, pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco sobre a evolução da endodontia e no que ela pode contribuir para o CEL e o atendimento na atenção básica e no CEL. Então, nós não estamos aqui querendo, nesse curto espaço de tempo, ensinar algo a vocês, profissionais de longa data, mas gostaríamos de refletir, como o que diz ali, Paulo Cuba, que diz que paramos de aprender e evoluir quando achamos que o que sabemos é o suficiente. Então a gente nunca sabe tudo, e sempre podemos evoluir e de alguma forma contribuir para a nossa sociedade com essa evolução. Então, para começarmos a refletir, eu gostaria de perguntar para cada um, qual é o índice de sucesso que nós temos na endodontia, que cada um de nós profissionais que fizemos endodontia tem de sucesso. Então é muito difícil nós sabermos isso, por quê? Porque o controle desses pacientes não é muito fácil, a metodologia de controle, o retorno deles para esse controle. Então, mas a literatura nos informa que esse controle, esse índice de sucesso, varia bastante, mas é em torno de 70% a 90%, até 94% de índice de sucesso, quando a endodontia é feita dentro de padrões de critérios muito bons. É claro que isso vai variar de acordo com que tipo de tratamento que está sendo feito. Se é tratamentos originais, polpa viva, se tem lesão, se não tem lesão, se é retratamento. Então, a anatomia, tudo isso é levado em consideração. Mas daí a gente começa a pensar, é um índice de sucesso alto, comparando com outros tipos de tratamento na medicina e na odontologia, mas a gente tem aí um número expressivo, que pode variar, dessas pessoas que ficaram nesse índice de sucesso de 10% até 30%, será que a gente está fazendo o suficiente para essas pessoas? Será que a gente não pode fazer nada de melhor para conseguirmos fazer com que esse índice seja maior? Sempre pensando no nosso público, na nossa sociedade, nos nossos clientes, que são os nossos pacientes. Então, por isso, e dentro disso, a gente gostaria de ver de que forma que nós podemos, então, contribuir. Nós temos hoje uma grande vantagem, que os profissionais que atuam na rede pública são profissionais diferenciados, porque passaram e deixaram muitos outros candidatos a essas vagas que são extremamente concorridas, e com certeza são melhores do que muitos outros profissionais. Então, são profissionais diferenciados e a gente acredita que com isso nós podemos fazer a diferença, podemos trabalhar e fazer essa diferença. Sabendo que tudo evolui na vida, vocês observam essa figura ali de uma alta rotação, os primórdios de uma alta rotação, se a gente estivesse ainda trabalhando com equipamentos dessa forma. Então, graças a muita pesquisa e a esse grande número de artigos científicos e pesquisa, que tudo isso evoluiu. Então, será que esse grande número de artigos científicos, essa enormidade de milhares de reais e de dólares empregados na pesquisa científica não serve para nada? O que se está fazendo então se eu continuo fazendo a minha endodontia
como se fazia no século passado, né? Então, eu faço assim há 20 anos e está tendo um bom resultado. Será que nesses 20 anos, todos esses milhares de recursos empregados nesses artigos científicos, nessas pesquisas, federal e até a nível mundial, não trouxeram nada de novo para a gente evoluir na endodontia, para poder evoluir nesse índice de sucesso? É óbvio que sim. Então, esses recursos, essa tecnologia empregada, né, ela precisa ser empregada para nossa sociedade. A nossa sociedade como um todo, indiferente se eu estou falando aqui em serviço privado ou serviço público, porque o nosso público é um só, é o ser humano, é quem vai receber o nosso tratamento. Então, os recursos tecnológicos, os recursos de conhecimento têm que ser empregados independente do setor que a gente está atuando, né? Então, a tecnologia ela tem que ser empregada e tem que ser solicitada. O gestor da área de saúde ou de qualquer área, ele não sabe o que o profissional precisa. Então, esse profissional é que tem que solicitar. A gente entende perfeitamente os mecanismos de se conseguir e as dificuldades até que se tem, mas nós não podemos nos acomodar nisto, né? Então, vamos ver se a gente consegue passar. Dentro dessa reflexão, a gente gostaria de refletir também algo que a endodontia tem como exclusividade, como alguns apegos, né, que são coisas que a gente não consegue entender nos dias de hoje. É a única especialidade, o único cirurgião, por exemplo, fazer uma cirurgia sem a visão do seu campo operatório, sem a visão de aonde está atuando. É o único que aceita fazer isso, né? É o único que faz uma cirurgia em várias sessões. É o único que limpa quase tudo, menos 1 milímetro, né? Nenhuma outra especialidade faz isso. Pergunta-se na cardiologia, na neurocirurgia, né, se eu tenho algum problema, algum tumor, alguma lesão, algum abscesso no cérebro, no coração, no pulmão, no fígado. Continuando, mais alguns apegos da endodontia, né, o hidróxido de cálcio, o paramonoclorofenol, formocresol, hipoclorito, o óxido de zinco eugenol, né? Então isso são alguns apegos que com certeza nós temos coisas melhores para ser usada. Não estou dizendo para abandonar tudo isso, que eu também uso algumas dessas substâncias, mas para a gente repensar e ter sempre em mente a evolução, o que a gente pode oferecer de melhor aos nossos clientes, aos nossos pacientes, à nossa sociedade. Então, a endodontia ela tem algumas características que são muito peculiares e dentro disso, em virtude dessas características, algumas necessidades que são importantes. Como, por exemplo, ela trabalha num campo operatório extremamente reduzido a cavidade pulpar, né? Onde não permite nenhuma visualização e muito menos uma iluminação adequada desse meio. E para complicar um pouco mais, a sua anatomia é extremamente variável. Então, isso requer de quem a pratica muitos conhecimentos da biologia, das técnicas empregadas, e aí o desenvolvimento de sensibilidade tátil, destreza, tranquilidade, perseverança, né? E vai exigir também a experiência. E como qualquer outra especialidade, tanto na área odontológica, médica ou até na área da engenharia, da indústria, da eletrônica, né? Qualquer especialidade ela vai precisar de ferramentas e equipamentos específicos para desenvolvimento.
Então, quando se fala em especialidade, é porque ela vai exigir esse tipo de ferramentas e equipamentos específicos para se desenvolver, para mostrar aquilo que pode ser realizado, né? Então, e ela teve realmente alguns avanços que a gente vai tentar, alguns deles, refletir com vocês. O preparo coroa-ápice, a odontometria eletrônica, esse limite apical, né? A clorexidina gel 2%, a instrumentação mecanizada, o microscópio, o ultrassom, a radiografia digital, né? A tomografia Conibin, a obturação termoplastificada, a blindagem do dente, ou seja, a restauração definitiva e imediata do dente para evitar uma recontaminação que ainda continua sendo o maior índice de fracasso na endodontia, é a restauração definitiva após a endodontia, né? Então, qual o objetivo da endodontia? A endodontia quer preservar o maior número possível de dentes, né? Para isso, ela vai precisar de algumas coisas, né? E não é só preservar o dente também em boca. Eu quero devolver esse dente às suas funções e com saúde. Função de mastigação, fonação, né, e tudo mais. Então, para isso eu preciso fazer um preparo do canal para descontaminar esse dente e preparar para receber a obturação. Dessa forma, o preparo coroa-ápice é a melhor forma que a gente tem para que isso aconteça. Ok, obrigado. Então, dentro disso, nós vamos fazer uma descontaminação coronária, removendo tártaro, placa, cárie, né? E depois vamos para o canal, milímetro a milímetro, entrando onde a gente tem uma maior concentração microbiana, que é na parte coronal, na parte cervical, e que vai diminuindo bastante a nível que a gente vai chegando perto do nosso região apical e até do forame, que é o nosso objetivo, é descontaminar todo esse conteúdo até o forame apical, inclusive o forame apical, para conseguirmos realmente assim devolver esse dente à saúde e devolver esse dente às suas funções. Dentro disso, para que isso ocorra, nós vamos precisar de estabelecer um limite apical. E para isso nós temos que fazer uma odontometria. E esse é um ponto que a gente gostaria de comentar, porque a odontometria radiográfica tem inúmeras limitações, como mostram essas figuras aqui na direita. Quando a gente faz uma radiografia, nós nunca sabemos se esse instrumento, que posição que ele está, a 1 milímetro do quê? Do vértice apical ou do forame apical? Ou seja, ele já passou do forame ou ainda não? A radiografia não nos permite, não nos fornece essa informação, que é extremamente importante para a endodontia. Então, isso nós só vamos conseguir com a odontometria eletrônica. E os trabalhos mostram que já não existe mais o porquê fazer uma endodontia hoje sem odontometria eletrônica. Então, são questionamentos que a gente faz e que tem que solicitar esses recursos para a gente poder atender a nossa comunidade de forma mais eficiente. E para que essa odontometria seja eficaz, nós precisamos, independente do localizador foraminal, temos que chegar até o forame apical, ou seja, até ele mostrar ali que está no ápice, passar um pouco esse forame, como mostra aquela figura à direita, né? E depois retornar a esse forame. Aí nós temos a certeza e aonde os localizadores são muito precisos, né? E dentro disso, qual o limite de trabalho que nós vamos fazer? Será que o 1 milímetro desse forame é o suficiente? Observe nessas figuras da esquerda, que a gente tem ali, em média, aproximadamente 1 milímetro do forame apical. Observe
grande espaço que isso é para os micro-organismos. Então eu vou limpar tudo e todo o restante do canal, e na região mais importante, que é na região do forame, que tem o contato com os tecidos vivos do ligamento periodontal, eu não vou limpar? Mas e se o dente for polpa viva, como muitos solicitam? A gente vê ali, ó, que a extrusão de debris sempre ocorre independente do sistema de preparo que a gente está utilizando, né? Então, eu vou deixar uma polpa viva, cheia de debris, raspas de dentina, ou seja, ela vai ficar inflamada. A que ponto? Até que ponto ela vai conseguir reverter essa inflamação? E por que eu tenho que deixar isso? Se todas as áreas da medicina trabalham com uma margem de segurança, elas limpam um pouco mais. Por que a endodontia tem que trabalhar com uma margem de insegurança? Limpar um pouco menos e correndo o risco de deixar restos de contaminação, tecidos dilacerados ou inflamados, que vão continuar, a gente não sabe quando que o nosso organismo vai ter capacidade de reparar isso, né? Então, vejam na imagem aqui da direita, essa mais central, onde a gente tem ali um forame apical mostrando, quando se trabalha a 1 milímetro desse forame, a quantidade de debris que eu tenho entupindo esse forame ali, né? Isso pode ser restos pulpares, pode ser micro-organismos, né, que estão ali. E o outro, quando a gente faz a patência, que tem aquele instrumento no forame, e os dois de baixo, quando a gente faz o mais da direita com 2 limas, ampliando, limpando esse forame, modelando esse forame, e o da esquerda, mais central, mostrando com 4 instrumentos. Então vamos refletir, o que é melhor para eu receber o reparo? Que imagem dessa é melhor para que o nosso organismo faça o reparo? Bom, quem acha que prefere, se fosse o seu dente, a imagem de baixo, é porque vai preferir que o dente do paciente, do seu paciente, também gostaria que fosse, né, que estaria limpo. Então, e dentro desse limite apical, o que a gente pode questionar? Já muitos autores têm defendido essa ideia, e a gente vê o maior questionamento que a gente recebe é: e a dor pós-operatória? Dor pós-operatória não é causada por uma limpeza, por uma cirurgia. Ela é causada por infecção, contaminação ou inflamação. Então, inúmeros artigos, aqui eu trago alguns porque a gente não tem tempo de discutir muito, mas de trabalhos que mostraram que foram feitos ampliação foraminal até a obturação foraminal, né, com um baixíssimo índice de dor, né, independente da solução irrigadora que foi usada, hipoclorito a 5,25% ou clorexidina gel. Alguns trabalhos, inclusive em seção única, em dentes despolpados, né? Então, isso mostra que realmente é possível. E a unidade, principalmente o serviço público, mas também o privado, ele precisa de um certo número de procedimentos, de execução, né? Então, quando a gente fala em seção única, é possível sim fazer inclusive dentes despolpados em seção única, mesmo com lesão. Inúmeros artigos mostram, como esse aqui, que não existe diferença estatisticamente significativa quando você faz dentes com lesão ou sem lesão em seção única, né? ou 2 seções, certo? E para isso a gente precisa fazer uma irrigação efetiva. A irrigação é um outro ponto que precisa ser refletida na endodontia. Tudo que a gente precisa lavar, irrigar, qualquer coisa, o cabelo como mostra essa figura, o piso da nossa casa, o nosso carro, nós vamos precisar de 3
coisas para fazer que ocorra uma limpeza eficaz, eficiente. Uma substância química, que um detergente que ajuda nessa na limpeza, que ajude na descontaminação dos micro-organismos, né? Uma ação mecânica para raspar, para limpar, para tirar essa sujeira. E eu preciso do que principalmente? De fluxo de água, fluxo de uma substância líquida com fluxo para remover essa sujeira promovida. Então, dentro disso, nós preconizamos uma irrigação com uma substância que é a clorexidina, que tem efeitos similares na redução antimicrobiana do que o hipoclorito, 5,25%, é muito superior ao 1% ou 2,5%, né? E que também preconizamos a ativação ultrassônica dessa substância, porque os trabalhos mostram que é onde nós temos um melhor resultado. Então, nós damos preferência à clorexidina gel, em virtude da sua eficácia, do seu amplo espectro bacteriano, ela tem adsorção aos tecidos, né? Isso faz com que ela tenha substantividade, fique atuando, mesmo depois de ter sido removida do sistema de canais, por até 12 semanas, né? Tem baixa toxicidade, não, é biocompatível, né? Ação reológica, ela mantém os detritos e as raspas em suspensão, aglutina essas raspas de dentina, e o gel, como é hidrossolúvel, quando a gente faz a irrigação com o soro fisiológico, remove toda essa substância, né? Então a gente não irriga com a clorexidina, na associação de substância química e substância irrigadora. Substância irrigadora para nós é o soro fisiológico e a água destilada, que a gente precisa usar com fluxo. Por isso a gente utiliza ali com uma seringa de 5 ml. Cada vez que usa o instrumento, utiliza os 5 ml com fluxo, com pressão, porque essa agulha também ela vai dar esse auxílio e essa pressão. E a clorexidina a gente só deposita, a substância química é só depositada no interior do canal radicular, né? E para isso a gente precisa fazer uma instrumentação eficiente. E hoje, quando a gente fala de eficiência em instrumentação, a gente é obrigado a falar na qualidade que oferece a instrumentação mecanizada. A instrumentação mecanizada, ela além de facilitar e dar produtividade, mais uma vez, o nosso serviço público também exige, né, essa produtividade, nós vamos ter uma qualidade do tratamento superior, né? Vamos conseguir fazer coisas que a gente não consegue com a lima manual. Conforto ao paciente, conforto ao profissional, né? E para isso a gente tem o rotatório, o oscilatório, né? O reciprocante e os movimentos adaptáveis. Todos esses recursos, eles precisam ser solicitados sim. O nosso paciente, mesmo do serviço público, ele merece o mesmo tratamento e a mesma procura por qualidade que a gente oferece aos nossos pacientes da rede particular, né? Outra questão que a gente gostaria de refletir é que quando a gente faz endodontia sem um microscópio, a gente não tem a visão do campo operatório que está fazendo. E essa anatomia, como a gente já falou inicialmente, a endodontia tem umas características bem peculiares. O campo operatório extremamente reduzido, nós temos uma impossibilidade de iluminação e visão desse campo e a anatomia que varia muito. Então, o único equipamento que atua diretamente nessas três características é o microscópio operatório. É um recurso que é indispensável para quem faz endodontia, indispensável, tanto que em outros países
não existe endodontia, né, como especialidade sem o uso do microscópio operatório. Ah, é um recurso caro? Não, não é um recurso caro. Hoje ele é um recurso viável e é um recurso que deve fazer parte do arsenal do especialista, da especialidade, independente, mais uma vez, se é setor público ou setor privado. Né? Então, e outro recurso que nós não podemos deixar de lançar mão, quando necessário, frente a dificuldades anatômicas, é a tomografia Cone-Beam, como a tomografia do Prexon, que a gente consegue verificar, ter inúmeros recursos, inúmeras informações de tridimensionalidade que a gente não consegue com a radiografia convencional, como a gente já mostrou anteriormente. E assim eu gostaria de finalizar essa minha participação e passar agora a palavra para a doutora Márcia Lucena para continuar essa palestra. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês no chat para melhores questionamentos. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa conversa dessa tarde, nós entendemos que todos esses recursos técnicos que foram mostrados, raio-x digital, aparelhos eletrônicos, ultrassom, todos esses recursos só auxiliam, só e somente se toda a engrenagem funcionar. Se cada profissional no seu ambiente do trabalho, no centro de especialidade, na atenção básica, fizer a sua parte com comprometimento. Nós sabemos que os céus, eles dão continuidade a um trabalho iniciado na atenção básica ou nos municípios que têm estratégia de saúde da família, dão continuidade ao serviço da equipe bucal. Então é imprescindível que esses dois profissionais que pertencem a esses dois atendimentos, esses dois segmentos, caminhem juntos, andem juntos para uma odontologia melhor para a nossa população. Desde a chegada do nosso paciente com o seu quadro álgico, muitas vezes não identificado, ele, às vezes, diferenciar a sinalgia orofacial, dentofacial, se não sabe se é uma dor de ouvido, se é uma dor dentária, até o momento da finalização desse tratamento, lá, o tratamento endodôntico final, tem uma série de etapas que tem que ser realizadas pelo grande profissional da atenção básica, que é o clínico. E que sem esses procedimentos, sem dúvida alguma, o tratamento vai ter sucesso. Então, esses profissionais cumprem etapas que são determinantes do sucesso do tratamento. Só puxa o mouse um pouquinho, isso, que daí vai aparecer ali naquela tela. Foi? Não foi? Deu agora. Bom, e quem é esse paciente, como é essa abordagem, quem é esse paciente que chega à atenção básica e depois vai parar no centro de especialidade odontológica? Eu digo porque eu também sou funcionária do CEL de Itapema, sou endodontista lá. Quem é esse paciente? Bom, esse paciente raramente chega num exame radiográfico de rotina. A literatura nos mostra que 90% das urgências atendidas na atenção básica são de origem endodôntica. É claro que tem outras urgências também de acordo com o limiar de dor do paciente. Então, aquele profissional, no momento da atenção básica, que acolhe o nosso paciente, durante a anamnese, durante o registro da história de saúde pregressa, da história de saúde geral, e durante a anamnese, ele já vai registrando e já vai também pensando no diagnóstico diferencial. Muitas vezes chega paciente que diz, nossa, comi um sorvete, um picolé, meu dente doeu muito. E o profissional, já no exame físico, vai observar o quê?
Estamos frente a uma recessão gengival também, então é hipersensibilidade dentinária. Não vou precisar intervir dentro desse canal radicular. Em outras situações, ele se depara com uma cárie profunda, onde vai haver necessidade de fazer um tratamento não endodôntico, não dentro dos canais, e com esse tratamento restaurador é o suficiente para resolver o quadro álgico daquele paciente, sem intervenção endodôntica. Mas também é durante a anamnese, durante essa conversa com o paciente, que o dentista já com os olhos, que nós dentistas temos os olhos direcionados já para os dentes das pessoas, dos pacientes, ele observa um dente mais amarelado que os dentes vizinhos. Então, nesse momento, ele já pensa, poxa, esse paciente sofreu um trauma, deve estar calcificando esse canal, vai haver necessidade do tratamento endodôntico. Em outro momento, ele se depara com um dente escurecido. E aí já vem a mente dele, será que já foi feita uma intervenção endodôntica ou foi feita uma intervenção endodôntica inadequada, colocada a medicação há muitos anos e esse dente ainda precisa do tratamento endodôntico. E esse profissional que eu digo sempre, esse clínico, fica diante de quadros mais severos, quadros álgicos mais severos, que debilita o paciente sistemicamente, paciente febril, como é o caso da celulites, abscesso intraoral, abscesso subcutâneo, e cabe a esse cidadão, esse cirurgião dentista, determinar até que ponto vai ser encaminhado para o centro de especialidade odontológica ou até que ponto vai precisar de um atendimento hospitalar. Tudo isso nas mãos do clínico. E tem ainda aquelas situações como os dentes pulpíticos, que também é outro brinde da literatura para nós, outro presente da literatura, que diz assim, quem nunca teve um dente pulpítico difícil de diagnosticar, que o paciente chega dizendo que dói o lado todo da face, achando que é até uma dor de ouvido. Então, nessas situações, esse profissional lança a mão de recursos como os testes de sensibilidade, que vão dizer onde é que é a sede daquela dor, se aquele dente tem vitalidade ou é um dente necrosado, um dente morto, como o paciente costuma dizer, né? E aí ele vai lançar a mão, por exemplo, desses testes que vão nos dar o endereço do dente álgico, do dente que faz tratamento, que deverá fazer o tratamento endodôntico. E para tal ele pode lançar a mão do gás refrigerante, Endofrost, Endoice, que é aplicado na cervical do dente suspeito, como nos dentes ou vizinhos, os dentes homólogos, antagonistas, até para diferenciar qual é aquele mesmo que é o responsável pela dor, como é aquele limiar de dor do paciente, né? E vai saber qual é o dente quando aplicando o jato na cervical de um dente de um paciente que está isolado relativamente e aquele dente, o paciente revelar que nesse dente demorou mais a passar a minha dor ou não passa, você tirou o estímulo e continuou doendo. Bem, mas realizado o diagnóstico não é muito fácil a vida do clínico no atendimento das urgências. Aí nós sabemos que esses procedimentos de urgência, assim como eles rompem o equilíbrio do paciente, de sono, alimentação, de trabalho, eles também bagunçam a agenda do nosso profissional da atenção básica. E às vezes aí tudo isso já está passando na cabeça dele. Como é que eu vou resolver essa dor do meu paciente nesse tempo curto? Então é o momento que ele vai tirar algum tempo dos procedimentos eletivos de rotina para poder transferir, para dar maior atenção para esse caso que exige mais. Aí outra situação que ele vai pensar, qual é a condição daquele dente álgico que chegou? É um dente que vai ser possível uma reconstrução? Ou eu vou ter que reconstruir esse dente com procedimentos de dentística? Ou mesmo vou ter que encaminhar esse paciente para um outro profissional de outra especialidade, como o periodontista, para que seja feito
um aumento de coroa clínica e depois seja possível fazer um tratamento endodôntico adequado, poupando o tempo do meu paciente de bater lá no centro de especialidade e ter que voltar por necessidade dessa especialidade. Outra situação, e tudo isso passa muito rápido na cabeça do profissional, que tem que resolver tudo em questão de minutos, né? Qual é o bloqueio anestésico? Eu vou conseguir o bloqueio anestésico, nós vamos falar mais à frente que esse bloqueio anestésico muitas vezes é difícil profissional que não tenha passado um trabalhinho. A medicação intracanal, puxa, tem um arsenal disponível comercialmente, qual é a que eu vou utilizar, qual é o que tem na minha unidade? Medicação sistêmica, a vontade mesmo é, poxa, vou me prescrever e esse paciente vai encaminhar esse paciente para a unidade. Mas nós sabemos que a conduta local é determinante, que a medicação sistêmica ela é um coadjuvante da conduta local. Não tem como não colocar a mão na massa, não tem como não abrir aqueles canais radiculares. Bem, vamos lá. E segue então o nosso tratamento. O que normalmente o clínico se depara são os casos de pulpite irreversível, aonde nós temos uma polpa inflamada, porém não infectada ou infectada superficialmente, e os casos de necrose pulpar, a hiperedontite apical, cistos, granulomas, abscedados ou não. E nesta situação de necrose, nós sabemos que nós podemos ter o quê? Nós temos uma massa dentinária infectada. Nós temos a presença de micro-organismos aeróbios e anaeróbios, estáfilos, estrepo, mas também nós temos porfiromonas, prevotelas. Esses micro-organismos, essas bactérias anaeróbias, são justamente elas que vão manter o processo infeccioso, manter aquela dor, manter aquela secreção purulenta. Então, nós já temos que pensar como é que eu vou diminuir isso até chegar ao nosso consultório de especialidade. Bem, então nós temos uma sugestão para o tratamento de polpa viva. Vamos lá. Então nós temos uma sugestão de como deve ser o atendimento de pacientes que têm pulpite irreversível pelo profissional da atenção básica. Nós sabemos que identificar o dente, um dos problemas que nós pensamos é o bloqueio anestésico, que eu falei anteriormente. Então, esse bloqueio anestésico nos dentes da maxila não representam problema. Uma anestesia infiltrativa resolve a situação. Mas e quem não se deparou com um molar inferior que nos dá um baile, né? Que não nos deixa intervir, ter acesso nem à entrada dos canais? Então, nessas situações, nós aconselhamos, né, fazer uma anestesia de bloqueio. Não adianta dar duas anestesias de bloqueio, não vai resolver, aumentando a dosagem. Com a lidocaína, ou mepivacaína, 2%, e depois complementando com a articaína a 4% na vestibular, uma anestesia infiltrativa do dente que vai ser atendido, no dente que vai ser executado o procedimento. Fiz tudo isso, não passou. Bom, então a outra sugestão é uma anestesia intraligamentar entre o cemento e o osso, se for um dente multirradiculado em cada uma das raízes, 0,2 ml de solução. E é o suficiente, nós acreditamos, que para obter aquele bloqueio anestésico tão importante para intervirmos dentro da polpa. E quando não, ainda sugere anestesia intraóssea ou então, em último caso, uma anestesia intrapulpar, porque é muito dolorosa e se a gente não quer para nós, não vamos querer para o nosso paciente também. Vamos lá. Então, dando continuidade. Feito o bloqueio anestésico, abertura, segue os princípios de abertura, limpando aquela cárie, limpando aquele dente. Não é porque é um procedimento de urgência que eu tenho que deixar o dente, a cavidade, sem os procedimentos pré-operatórios
deixar com cárie, deixar sem uma abertura decente, uma abertura, remover aquele tecido, nós vamos fazer a irrigação com o soro fisiológico, como já foi falado pelo professor Ricardo antes, e com o auxiliar, que é a clorexidina gel a 2%. Irrigações profusas, porque ajuda a estancar aquele sangramento. Nós vamos alternando e vamos esvaziar, de preferência antes medindo. Nós temos que torcer que a atenção básica também tenha localizadores apicais, né, de forame, porque é só com esses localizadores que nós conseguimos ter o tamanho daquele canal e aí ser possível, tornar possível a remoção daquela polpa dentária em toda a sua extensão, sem um sangramento na hora do curativo, porque não ficou resto pulpar, sem a dor na espera até o atendimento da emergência. Terminado isso, nós vamos colocar a clorexidina gel de curativo em toda a extensão do canal até refluir na câmara pulpar. Uma bolinha de algodão, o selamento, que é o número de vidro, ou com o material mais definitivo possível, porque tem que esperar até a nova consulta, ou a consulta com o endodontista já. Selamos o dente, checamos a oclusão e fazemos a prescrição medicamentosa, só para mais conforto do paciente, com dipirona, 500 mg, de 6 em 6 horas, mas não por mais de 24 horas. Ou ibuprofeno, só para um conforto do paciente, 200 mg, paracetamol, 700 mg, mas lembrando, não mais do que 24 horas. Porque se a nossa conduta local for eficiente, o nosso paciente não vai precisar daquela medicação. Bom, e no outro caso, nos dentes que não têm polpa viva, nos dentes necrosados, nos dentes que têm aqueles micro-organismos todos anaeróbios que mantêm o processo infeccioso. O que vai mudar? A nossa preocupação com o bloqueio anestésico não existe tanto, mas nós fizemos esse bloqueio. Infiltrativa, pitérico, de bloqueio regional inferior, nos dentes sem necessidade, infiltrativa nos dentes do canino inferior, incisivos inferior, normalmente, sem aquela preocupação da dificuldade anestésica, que é como nos dentes pulpíticos, né? Bem, e aí nós vamos, depois de abrir os dentes, de preferência, né, gente, com isolamento absoluto, nós temos que honrar os nossos procedimentos. O isolamento absoluto nos deixa o quê? Sem língua, sem saliva, sem bochecha. Nós trabalhamos livre, só com o dente e a câmara pulpar. Então, feito o acesso sem isolamento, acessou a câmara pulpar, isola o dente, irriga com soro fisiológico, da mesma maneira, não é porque tem muita bactéria que nós não vamos irrigar com ele, irriga e com auxiliar, que é a clorexidina gel, que, como também foi falado no momento anterior, é bactericida, atua depois de removida do canal, podendo ter efeito de substantividade até quando? Até 12 semanas, de acordo com os trabalhos moram, após sua colocação. E nesse esvaziamento dos canais, que é muito importante, eu imagino sempre assim, que nós vamos derrubando os inimigos aos poucos no interior do canal. Ou seja, como a parte cervical é a mais contaminada, nós não entramos de vez com todo o instrumento endodôntico dentro do canal. Nós vamos entrando por terços, respeitando o grau de contaminação desse canal radicular. Que esse grau de contaminação é maior na cervical do dente, diminuindo à medida que chega na apical. Desculpa. Tudo bem. Então, realizado esse esvaziamento por terços, nós também vamos limpar aquele forame apical, porque se não for feita a limpeza, o nosso paciente vai voltar com dor. E aí vai formar nova fila, ele vai tirar o momento de atendimento de um outro paciente que está com dor. Nós temos que remover a dor. E para remover a dor, nós temos que limpar o canal radicular em toda a sua extensão. Feito isso, a mesma manobra que nós falamos para o dente com polpa viva, a medicação intracanal com clorexidina gel a 2% em toda a extensão, na câmara pulpar. Vejam que nós propomos aqui, e selamento com material definitivo e tudo. Vejam, nós propusemos aqui uma medicação intracanal única.
Tá, mas isso aí por quê? E o que eu faço com o meu tricresol? Bom, o tricresol é veneno, para começar, né? O paramono, todos eles têm um tempo determinado, mas ela não falou nem hidróxido de cálcio. Mas o hidróxido de cálcio, para ser usado como medicação, ele tem que o quê? Ele tem que permanecer dentro do canal radicular, depois só desse canal modelado. O tricresol tem um tempo de ação. E a volta do nosso paciente, por exemplo, por que eu não usei na polpa viva o otosporin, o corticoide antibiótico, o maxitrol? Por quê? Porque nós sabemos que depois de 10 dias, essa medicação já não tem mais efeito. Então, o paciente pode desencadear um quadro álgico novamente. E por isso nós optamos pela clorexidina gel a 2%. A 2% por ser bactericida. O gel porque facilita a lubrificação dos canais e mantém os resíduos da própria instrumentação, da própria sujeira tirada dentro daquele canal, em suspensão, sendo removido com a irrigação do soro. O tempo de permanência é a mais importante que nós falamos nisso, né? Porque ele, como nós falamos, ele pode ficar até 12 semanas liberando os seus efeitos bactericidas dentro do canal radicular. Até o Enterococcus fecalis, que é um dos mais resistentes, ele sucumbe ao emprego do endogel, da clorexidina gel a 2%. Bem, pessoal, assim, percebe-se que uma abordagem dessa forma, do clínico, da atenção básica, dá condições para que esse paciente tenha seu dente, o tratamento do seu dente, finalizado e concluído no centro de especialidade odontológica. E lembrando, pensando naquela engrenagem que nós falamos no início, nós deixamos essa engrenagem, trabalhando daquela forma, essa engrenagem seguir seu fluxo livre, sem entraves. Que entraves? Os entraves que senão vão acontecer o quê? As mesmas pessoas, as mesmas urgências, nas mesmas unidades de saúde, com os mesmos problemas, tirando a vez de outros profissionais. Trabalhando dessa forma, nós podemos dar um tratamento de mais qualidade. E se ele tiver que esperar na fila, que pelo menos ele espere sem dor. E outra situação, a gente vem falando em evolução, que nós temos evolução. É muito bonita a evolução, é muito bonita a tecnologia. E nós temos cada vez mais querer que essa tecnologia chegue ao nosso centro de especialidade. Mas a evolução é lenta. Mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco agitada. Então, assim, eu sempre digo, a evolução é lenta, mas nós temos que fazer necessário impor a nossa velocidade. E impor essa nossa velocidade, a nossa vontade de fazer o melhor, ancorado em quê? Respaldado em quê? No nosso respeito pelo nosso cliente, pelo nosso paciente, para que ele tenha cada vez mais tratamentos resolutivos, que ele não fique com uma bolinha de ping-pong para lá e para cá, vou para lá, e isso vai além de uma referência e uma contra-referência. Isso vai além, precisa que esses profissionais estejam cada dia interagindo, trocando informações, lutando por melhores equipamentos, acreditando mesmo que nós fizemos parte de um processo histórico. Até 2002, não havia, pelo Ministério Federal, centro de especialidades odontológicas, não era realizado tratamentos endodônticos na rede. 2,8% da população era atendido raramente, sem toda essa legislação, sem todo esse protocolo. Então, se nós fizemos parte, nós temos que honrar esse momento, honrar o nosso concurso público, honrar o nosso posto de trabalho. Faz parte de um passado bem distante o fato de dizer, não, eu trabalho no serviço público. Ah, mas só no serviço público? Não, eu trabalho no serviço público. E hoje eu dou ao meu paciente o melhor recurso que eu tenho.
Eu acho que a minha fala vai ficando por aí. Eu agradeço ao Dr. Nestor, à equipe do Telesaúde, que nos recebeu muito bem aqui. E não posso deixar de agradecer aos meus colegas do CEL de Itapema, colegas dentistas, especialistas da atenção básica, a coordenação de saúde, em nome da senhora Patrícia Laura, secretária de saúde, aos auxiliares, que eu disse que são as extensões, que eu digo sempre são as extensões dos nossos braços. Enfim, que são essas pessoas que fazem a gente ir trabalhar todo dia com paixão, com vontade e conseguir subir cada degrau dessa nossa evolução técnica e biológica dentro desses locais de trabalho, com dignidade, com amor e muita esperança. Muito obrigada, é isso que eu tinha para falar e estamos à disposição para as dúvidas. A primeira pergunta que nós temos vem de navegantes. O pessoal lá gostaria de saber que tipos de condutas a atenção básica pode lançar mão para aumentar a sobrevida do dente até que seja atendido no CO. São aquelas condutas que a gente mencionou, né? São as condutas que nós mencionamos. Fazer recursos restauradores, reconstrução de paredes, por meio da dentística restauradora, materiais mais definitivos para essas restaurações e procurar usar medicação intracanal que dure maior tempo para evitar sucessivas trocas, que sempre nas trocas pode tirar um pouquinho mais do dente, um pouquinho mais da restauração realizada. São essas situações, eu acho, né? Com certeza. Uhum. Aí Navegantes também pergunta sobre se vocês têm alguma opinião sobre pulpotomia em dentes permanentes. Qual seria a margem de sucesso, se há possibilidade de estabelecer tal conduta no serviço público, considerando a relevância social? Bem, a pulpotomia no serviço público, hoje, ela é utilizada apenas em dentes permanentes que não terminaram a sua formação radicular, dentes com risogênese incompleta, que tem polpa viva. É só nessa situação, porque há tempos atrás ela era realizada no serviço público por conta que ainda não tinha disponível a endodontia, como nós falamos que nós vivemos um momento histórico agora, com o tratamento endodôntico na rede pública. Então, nós não aconselhamos a pulpotomia. Mas, se tiver, faça, mas em dentes com risogênese incompleto. Ou que vá depois fazer o tratamento endodôntico. Porque o que dava errado na pulpotomia, na verdade, era a técnica de realização. Então, para fazer a pulpotomia tem que ser de uma maneira muito criteriosa. Pode ser assunto de uma outra palestra sobre tratamentos conservadores na rede municipal. Isso aí, perfeito. Certo. Aí Joinville pergunta, a articaína pode ser substituída pela mepivacaína? Perdão se eu estiver pronunciando errado. Tá certo. Que daí eles dizem que não tem articaína disponível no elenco de anestésicos em Joinville. Aí Itajaí também fez uma pergunta agora, falando sobre o mepilido, é isso? Mepiadre. Mepiadre. Que eles também não têm acesso à articaína em Itajaí. Certo. Pode ser substituída sim. A articaína apenas ela tem um índice de sucesso, de efetividade um pouco maior naquelas situações que provavelmente a professora Márcia explicou, de quando nós não temos um bloqueio anestésico muito eficiente. Então, a infiltração da articaína ela é mais efetiva. Mas na falta da articaína, a mepivacaína também tem uma efetividade, aumenta a efetividade do bloqueio, né? E se não conseguir essa efetividade, aquelas outras soluções de anestesia peridentária, até a intraseptal e tudo mais, né?
A Marema pergunta se essa clorexidina. Isso aí, em gel, passa nas agulhas de irrigação. Sim. As agulhas que a gente recomenda de irrigação é as agulhas que têm uma variação de calibre de 0,4 milímetros a 0,55 milímetros e um comprimento entre 20 milímetros e 25 milímetros, que é mais ou menos o que é importante para a endodontia. Dentro desses calibres ela passa tranquilamente, inclusive ela passa por calibres menores ainda, até as nave tip, né, as capillary tip também ela passa, isso não importa, ela é tranquila a fluidez dela. E por isso que ela precisa ser feita dentro de uma consistência adequada, porque infelizmente, não é todas as farmácias de manipulação que conseguem atingir a consistência ideal da clorexidina gel 2%. Né? Então, para que ela tenha ação adequada dentro do sistema de canais radiculares. Mas as agulhas, ela passa tranquilamente se tiver a consistência adequada. E também, o que é mais uma vez lembrando, né, do fluxo, que é importante que o fluxo é dado através de uma irrigação com o mesmo tipo de agulha, com seringa de 5 ml a cada instrumento utilizado, para realmente limpar, lavar e retirar os detritos, os resíduos do interior do sistema de canais radiculares e daquelas reentrâncias desse sistema de canais radiculares. Pessoal, a gente já estourou aqui o nosso limite de tempo, tá? Então a gente vai tentar agilizar para poder responder todas as perguntas, tá bom? Videira pergunta se no caso de curativo de demora com a clorexidina, de quanto em quanto tempo é realizada a troca? Até 30 dias ela pode permanecer no interior do canal radicular ou da câmara pulpar como curativo de demora, com ação efetiva. A Chapecó pergunta se clorexidina gel pode ser usada em todos os casos como medicação intracanal. Com certeza. Tanto polpa viva quanto despolpado, ela tem ação. Aquela observação para não usar. E tem uma observação que a gente tem que lembrar, que a clorexidina ela não deve ser utilizada juntamente com o hipoclorito de sódio, porque ela forma uma reação química, formando um Smearley químico que pode ter alteração da coloração dental. Então, quando se usar clorexidina como curativo, deve-se usar também clorexidina e soro, né, como substâncias irrigadora e substâncias químicas auxiliares. A Armazém pergunta se a clorexidina gel pode ser utilizada em dentes decíduos também. Com certeza, absoluta certeza, sim. Peço desculpa se algumas das perguntas Tranquilo. são redundantes, é porque eu também não consigo diferenciar ali. Bom, Itajaí pergunta, então o formocresol, o tricresol e o paramono não são mais utilizados? Não, e aí eles dizem que não tem clorexidina gel na rede municipal. Como nós falamos antes, né? O tricresol, né, brincamos, é veneno, ok, né? Claro, resolve alguns casos. Mas o tricresol, tu vai ter que tirar aquela polpa, né? Tu vai ter que tirar aquela polpa. O que a gente tem visto é que tem sido utilizado para fixar a polpa, né? Assim como o formocresol. E o paramono, para ele ter efeito, tu vai ter que ter modelado aquele canal. E o que a atenção básica não faz, ela esvazia, mas ela não modela o canal. Então é usado indiscriminadamente, sem uma necessidade, e além de ser substâncias extremamente tóxicas. O que nós temos que buscar e pedir para as pessoas da gerência é que nos ajudem nessa troca por tratamentos cada vez mais biológicos.
Certo. A Videira pergunta, no caso de infecção persistente com presença de exudato e sintomatologia dolorosa, enquanto o paciente aguarda tratamento endodôntico, a clorexidina ainda é uma boa opção de curativo de demora? Sim. Bom, Jaguaruna aí diz que no município não possui CO e não é oferecido tratamento endodôntico. Para pacientes que não têm condições de tratar, qual deve ser a minha conduta no momento de realizar uma abertura em casos de urgência? Para tirar o quadro, para tirar o paciente do quadro álgico, não tem outra situação que não, até eu mencionei ali, colocar a mão na massa, não intervir dentro dos canais radiculares, né? Então vai ser encaminhada, não tem tratamento paliativo, porque ou tu esvazia os canais, tu limpa o forame, ou o paciente vai repetir aquela situação de quadro agudo novamente. É isso que nós temos que levar ao conhecimento do setor de gerência, onde faz as compras dos nossos materiais, né? Tu é obrigado a limpar aqueles canais radiculares, não tem como. Ou no consultório particular, em algum lugar vai ser feito. A Emarema pediu se vocês poderiam passar a fórmula exata para poder mandar manipular a clorexidina. A fórmula exata é natrozol, que é o gel, né? E 2% de clorexidina. Então não existe segredo nessa fórmula. O único problema é que tem que ter a viscosidade ideal, a viscosidade adequada para penetração no sistema de canais radiculares. Então, qualquer que seja a farmácia que for manipular, ela precisa ter um parâmetro da clorexidina. Então, seria importante ela utilizar ou adquirir um frasco de uma das duas clorexidinas que tem no mercado, que já tiveram pesquisas científicas comprovando a sua eficácia, para essa farmácia fazer com a mesma viscosidade, que é da Endosuporte, a Essencial Pharma de Itapetininga e a Vis Naturi de Itajaí, de Santa Catarina. Itapetininga, São Paulo, a Essencial Pharma de Itapetininga, São Paulo, e a Vis Naturi de farmácia de manipulação de Itajaí, Santa Catarina. Aí esses contatos se conseguem facilmente na internet. Qualquer dúvida ainda, né, com relação, a gente sempre lembra do nosso serviço de teleconsultoria, que está aí à disposição de vocês. Só acessar lá o portal com login e senha e fazer a solicitação da teleconsultoria, que os nossos teleconsultores estão à disposição para pesquisar, né, consultar os outros profissionais e repassar a resposta da dúvida, seja um caso clínico ou um processo de trabalho. Tá bom, pessoal? A Videira está perguntando se a clorexidina gel que temos no sistema possui tensoativos em sua composição, se pode ser utilizado mesmo assim. Eles dizem que a clorexidina gel deles tem tensoativos na composição, e se pode ser utilizado mesmo assim. Pode sim ser utilizado, né? Porque esse tensoativo, não sei por que foi colocado, porque a clorexidina já consegue penetrar, tanto é que ela penetra no túbulo dentinário 500 micrômetros, até 500 micrômetros, e os micro-organismos penetram 300, 400. E a 350, 400, máximo, né? No máximo, o micro-organismo chega. E a clorexidina vai a 500 micrômetros do túbulo dentinário. Então, assim, esse tensoativo, o que é o tensoativo? Ele baixa a tensão superficial para haver um maior molhamento. Talvez seja isso. Por isso que é usado, não tem problema. Ele vai ajudar a entrar nessas anfractuosidades no canal, nessas ramificações do canal. Certo. Aí só eu deixei aqui por último, porque tem uma pergunta de armazém que eu não sei se é bem uma pergunta, mas eles colocaram ali que para anestesiar usamos a mepiadre. Isso. Como bloqueio e a articaína como infiltrativa para uma anestesia eficaz. Excelente. Essa é a melhor conduta. A Videira está falando que a clorexidina gel deles, com esses tensoativos, ele espuma quando é friccionado. É por causa do tensoativo, ele faz isso. A gente sempre brinca assim, se botar nas penas de um pato, o pato afunda. Vai penetrar, né?
porque é como se fosse um shampoo. Não é problema. Não tem problema. Entendi. Então essas eram as perguntas que a gente tem ali. Pessoal, se surgirem novas dúvidas, depois quando vocês assistirem o vídeo da gravação dessa web palestra, ou até agora, que já encerrou o nosso tempo, por favor, serviço de teleconsultoria, tá bom? Telesaúde está aí disponível para vocês também com esse serviço. Isso, obrigado, Maria. Lembro a todos vocês que amanhã, dia 28, nós teremos a web palestra sobre as ações na ABS voltadas à redução das internações por condições sensíveis à atenção básica, com o enfermeiro Vinícius Paim Brasil. Então amanhã eu conto com a participação de todos vocês a partir das 3 horas da tarde. Vamos torcer junto para que não tenhamos problemas, né, técnicos novamente, tá certo? Gostaria de agradecer a vocês. Se vocês quiserem agradecer, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Deixar o nosso abraço então a todos que participaram, nossos agradecimentos pelas perguntas e nosso muito obrigado. Agradecemos também o convite da Secretaria para estarmos aqui. Bem, eu já fiz meu agradecimento antes, embora o Dr. Nestor não estivesse presente. Agradeci a Secretaria, agradeci ao CEL, a oportunidade e pode contar conosco sempre. Obrigada.